vai se calar Paulo Freire, só força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, só força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo, palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, só força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade, o aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar, com democracia e saber popular, com democracia. Eu se chamo João, sou da Escola Antônio de Amorim Coelho, sou do primeiro ano Travessia. Vou apresentar o mural aqui de Paulo Ferreira, escritor, a biografia. Ele nasceu em 19 de setembro de 1921 no Recife, Pernambuco. Em 1946, aos 22 anos, ingressou na Faculdade de Direito de Recife e ele se formou, mas não chegou a exercer a profissão preferida, dar aulas de linguagem portuguesa em uma escola de segundo grau. No ano de 1946, assumiu a direção do Departamento de Educação Cultural, o Serviço Social de Pernambuco, onde passou a trabalhar com analfabetos. Agora eu vou ler uma frase dele. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ensinar não é transferir conhecimento. Agora eu vou ler a obra dele aqui, uma da obra dele. Paulo Ferreira Antônio Faúdos, por uma pedagogia da pergunta. Obra estudada no ano 2010. Aí tem outras obras dele e só expliquei essa. Aí aqui tem a biografia dele, de Paulo Freire. Só isso. Boa noite. Eu me chamo João Rodrigues de Carvalho Filho. Sou aluno do Travessia há 2021. Sou aluno da professora Gisélia e Procida. Estou aqui para abordar sobre a importância do nosso mestre ilustre de educação, Paulo Freire, por sua contribuição para nossa sociedade educacional, tanto nacional como internacional, contribuindo em grande escala para a educação na alfabetização de jovens e adultos do nosso Nordeste, especialmente Pernambuco. Paulo Freire é um brasileiro que mais recebeu o título honores causado pelo mundo. Ao todo foi homenageado em pelo menos 35 universidades brasileiras e estrangeiras. Além disso, mais de 350 escolas ao redor do mundo levam seu nome. Diversos centros de estudo ao redor do globo se dedicam a estudar a obra de Paulo Freire. Paulo Regulus Neves Freire, nascido em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco, falecido em 2 de maio de 1997 em São Paulo. Paulo Regulus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos
pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influência o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Boa noite a todos, eu sou Salvador Alves Filho, estudo na Escola Antônio Amorim, Travessia, turma A, disciplinas humanas, que vim falar um pouco com a professora Gisele, né, que ela está passando um grande incentivo para a gente não desistir, sempre tá ligado no que ela passa. Ela dá muitas energias positivas para a gente. E eu vim falar aqui um pouco de Paulo Freire, né? Paulo Freire é um pernambucano, nascido na Grande Recife, nascido no dia 19 de setembro de 1921. Para o nosso conhecimento, foi um grande educador e filósofo brasileiro e considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. Paulo Freire também foi um grande influenciador do movimento chamado Pedagogia Crítica. Como vocês estão vendo aí essa linda imagem aí em homenagem a Paulo Freire, ele não é só um nome, é um dos métodos da aprendizagem mais conhecida no mundo. Esse grande filósofo, Paulo Freire, também é conhecido como o patrono da educação brasileira. Se o nosso grande Paulo Freire hoje fosse vivo, ele completaria agora 100 anos, mas ele deixou uma grande história na educação mundial. E terminando meu trabalho, eu só tenho de agradecer, de falar desse grande pernambucano, que foi um grande educador, não só para o Brasil, mas para o mundo. E quero deixar uma grande frase aqui para vocês. Um educador se eterniza em cada ser que educa. Boa noite, me chamo Estefânia Rafaela da Silva Santana e venho aqui falar um pouco sobre a trajetória de Paulo Freire. 100 anos de Paulo Freire. Paulo Régulos Neves Freire nasceu no ano de 1921 em Recife e faleceu no ano de 1997 em São Paulo, aos 75 anos de idade. Paulo era escritor, educador e o filósofo pernambucano. Ingressou em uma escola particular aos 16 anos como bolsista. Ele mesmo começou sua carreira de educador. Foi educado por sua mãe, debaixo de uma mangueira, onde iniciou sua relação de afeto com a educação. O Ministério da Educação reconheceu Paulo Freire como patrono da educação brasileira, através da Lei 12.612, no ano de 2012. Ele é um dos autores na área da educação mais lido do mundo. E aqui eu vou ler algumas falas do próprio Paulo Freire. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem de anunciar e denunciar. Mudar é difícil, mas é possível. De 50 anos pra hoje a tecnologia avançou. E eu te pergunto por que a escola não mudou. Estudantes ainda enfileirados, olhando pro quadro, copiando como se fossem robôs. Provas que ainda exigem memorização, como se na vida não constássemos livros pra ter informação. Não é que essa geração esteja um horror, o mundo se atualizou, o sistema é que estagnou. Centenário, Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção.
Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ninguém nasce feito experimentando no mundo que nós nos fazemos. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Escola Estadual Antônio de Amorim Coelho, professoras Gisélia e Maria Aparecida, turma Travessia A, aluno Vinícius Eurico Sobral de Souza. Boa noite. Aqui é meu mural que eu fiz com a Eduarda, a gente fizemos em dupla, falando sobre Paulo Freire. Assim, eu não tenho muito o que falar dele porque a gente estudou pouco sobre ele. Sei que ele foi um grande homem. Aqui no mural ele fala sobre amor, ele fala sobre educação, sobre criar as possibilidades. Então é isso. Assim, a gente vai aprender de pouquinho, né? Porque a gente começou agora, né? A gente estava parado, mas começou agora, mas... Assim, o que eu entendi é que ele fala muito sobre educação. Sobre amar, acho que amar o próximo também, entendeu? Educação é se estudar, é aprender mais e mais. E é o que a gente quer, né? Aprender mais e mais. Então, Eduarda não está aqui comigo apresentando por conta que ela mora longe. Mas eu resolvi apresentar aqui por ela. Por mim e por ela, né? Obrigada e boa noite. Oi, eu sou Maria Heroína, sou aluna do Travessia B. E aqui é meu trabalho. Paulo Reclus Neves Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1991. Nesse ano, ele estaria completando 100 anos. Ele foi um educador e filósofo brasileiro e pernambucano. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o procônsul da educação brasileira. Paulo Freire morreu em 2 de maio de 1997, em São Paulo. Algumas de suas citações. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, com pouco a sociedade muda. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Aqui embaixo eu vou colocar algumas caricaturas dele, algumas fotos. Esse é nosso trabalho sobre o centenário de Paulo Freire, que a professora Cidinha e a professora Cirlei pediu. Paulo Regulus Neves Freire, nascido em dia 19 de setembro de 1921. São Paulo, 2 de maio de 1997. Foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica e também o patrono da educação brasileira. Esse é Paulo Freire. Meu trabalho sobre Paulo Freire. Aqui está um textinho que eu imprimi da internet com os desenhos. Aí aqui está uma caricatura com uma mensagem: ensinar, exigir, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Paulo Freire. Aqui tem algumas citações. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Aí, Travessia 2021, turma B, Escola Antônio de Amorim Coelho, professora Cirlei de Maria Aparecida, aluna Cristina da Silva Teixeira. É preciso que a leitura seja um ato de amor. Paulo Freire.
democracia e saber popular, com democracia e saber